Deu sim. Deu E aí, como é que certo. você tá? Eu tô Tá bem, e bem? você? Tô bem, e você? Tô bem. Tá preparado aí para falar um pouco da sua vida? Eu estou. Acho que eu tô. Bom, seguinte, o propósito dessa live é contar um pouco da sua trajetória, né? E eu acho que o grande propósito é motivar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que existe mudança, né? Existe o antes e o depois, né? E eu acho que esse é o grande propósito, né? Começa aí, vamos lá, se apresenta aí pro meu público aí também, fala o seu nome, se apresenta quem que Né? você é. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Para quem for assistir agora, para quem for assistir mais tarde, muito boa tarde. Meu nome é Caroline Sabino. E eu, atualmente, né, tô aí passando por esse processo é, de, de um novo estilo de vida, né? Vamos se dizer assim. Não vou colocar esse nome de processo de emagrecimento, porque a intenção aqui não é essa. É realmente a questão da qualidade de vida, né? Desse novo estilo de vida que eu optei há mais ou menos 2 anos, né? Tem um pouco mais de 2 anos aí. E tô aí seguindo nesse processo muito firme, amando, né, os resultados de um tudo e o como isso. E aí eu vou contar um pouquinho, né, de como que isso impactou na minha vida de uma maneira geral, né? Sim, sim. E E é tem isso. história, E hein? Tem bastante história, né? tem bastante história. E nessa trajetória, né? A gente não vai falar de emagrecimento, mas eu eliminei 32 quilos, né? Um pouco mais até. Mas aí desapeguei da balança já há um tempo. E aí, entre 32 e 35 quilos aí já se foram. E é Legal. uma pessoa, já pode tirar um novo CPF, que é uma pessoa totalmente diferente. A essência, as nossas essências, os nossos valores continuam os mesmos, mas a gente sabe que muita coisa muda, né? A gente tá aí nessa vida para evoluir, para mudar sempre. Sim, exato, né? O pessoal tá entrando aí. Ai, que Daqui bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Rafael, né? Eu trabalho com vídeo, com filmagem, trabalho com alguns empresários, alguns influencers também. Eu sou o cara que direciona o que a pessoa tem que fazer com a rede social, né? Então, ó, você precisa postar esse tipo de conteúdo, isso daqui é para esse tipo de resultado, isso aqui é para venda, isso aqui é para um brand, para criar sua marca pessoal e tal. E aí, com o papo aqui com a K, né, que ela tinha algumas dúvidas também em relação à rede social, a gente combinou essa live, né, e para contar um pouco aí da história dela e realmente o que a gente já havia comentado aqui, que é motivar as pessoas, né. K, bom, a sua história é uma história que, na verdade, assim, a gente só fala assim, a pessoa mudou a vida, perdeu, assim, alguns quilos e tal, mas não é só isso. A gente tem que ir por trás, o que está por trás disso tudo, né? O que realmente fez essa grande mudança, né? E realmente eu acho que aí é onde está o jogo, o que fez essa grande mudança, né? Eu vou começar te fazendo uma pergunta que, cara, você, antes da mudança, tá? Antes da mudança de hábito, antes da mudança do exercício e tal, você era uma mulher que você, mesmo com o plus size ali, que você modelava e tal, tudo, tirava algumas fotos e tal, você era uma mulher que se amava. Você não tinha aquela. Porque eu sei que, assim, muitas pessoas têm rejeição com o próprio corpo. Ou se acha muito magro, ou se acha muito gordo, muitas pessoas têm essa rejeição. Você não tinha essa rejeição. Você se amava, se aceitava. Como que era esse processo? Foi um processo também, né? Foi todo um processo. Eu acho que justamente pelo fato de desde pequena eu lidar com isso, para mim sempre foi muito. Para mim, algumas situações sempre foram muito doloridas, né? E a Ah, partir do momento que você começa a aceitar, né, o seu corpo e a não se privar de viver por conta disso, você passa a viver uma vida mais leve. Mas isso não quer dizer que você precisa continuar na mesma condição, né? Você uhum. aceitar o seu corpo é o que eu sempre prego. Você aceitar o seu corpo faz com que todo o processo seja muito mais leve, seja muito mais tranquilo, porque você já não vai fazer na força do ódio, como as pessoas costumam dizer. Você vai fazer na força do amor próprio e do amor ao seu corpo. Sim. Então a gente precisa
entender todo esse processo, né? Então, para mim, tudo foi um processo, tudo foi um processo. Então, até o processo de começar a me amar, né? De começar a aceitar o meu corpo, principalmente o meu novo corpo depois da minha gestação. Para mim foi muito difícil esse processo, porque já na minha gestação eu cheguei aos 140 quilos, né? E aí depois eu consegui voltar para os 2 dígitos, né, na época, mas sempre foi, eu sempre tive ali no 92, no 100, e aí, Uhum. então eu sempre precisei lidar com a alimentação do próprio corpo, só que lidar com ele depois da pandemia, né, depois de ter chegado nos 3 dígitos da balança novamente, só que sem uma gestação, me assustou um pouco, né? E, na verdade, existe também a questão da distorção de imagem, né? Existe a forma como eu me sentia, a forma como eu estava de fato e a forma como eu me via nas fotos e no espelho. Então, tudo isso foi um processo, mas o mais fácil mesmo, não foi um processo fácil, mas o mais fácil foi a partir do momento que eu decidi aceitar. Tanto que quem entrar nas minhas redes sociais vai ver lá na época, né, que o processo que eu comecei de fato a me aceitar, me libertar de muitas coisas, foi quando eu passei, que eu fiz aqueles ensaios, né, Aham. que repercutiram bastante também na época da pandemia. Então foi um processo assim Mas que ele foi um ensaio voltado para você trabalhar com plus size, era isso, né, na época, né? mas o primeiro foi porque eu nunca tinha feito um ensaio sensual Uhum. e eu sempre tive vontade, eu sempre gostei muito de fotos, sempre gostei muito de mídia e tal, mas eu nunca tinha, como as pessoas costumam sempre falar, né, coragem para fazer um Uhum. ensaio sensual na época. E foi a partir dali que eu comecei a me descobrir, porque eu comecei a me enxergar de uma outra maneira a partir daquele ensaio. E aí eu comecei a me amar mais, a me jogar mesmo. Surgiram bastante oportunidades Uhum. também depois. Então foi um processo bem bacana. Por que que eu te perguntei se você se amava, se você se aceitava? Porque isso é um ponto que às vezes as pessoas mudam porque não se aceita, né? As pessoas, pô, eu não me aceito, eu não me acho bonito ou bonita, e aí eu vou ter que mudar, né? Você não, você já se aceitava, Tá? né? Você já se amava, se achava bonita, e aí partiu um ponto de, pô, agora eu preciso mudar. Mas assim, da onde partiu esse ponto? Assim, eu preciso mudar, eu preciso mudar minha rotina, minha alimentação. Da onde partiu? O que que você refletiu assim para isso fez eu mudar? Então, de fato, eu nunca é, parti desse ponto de tipo, eu preciso mudar. Na época, quando tudo começou, eu tava tipo numa fase que eu precisava tomar uma atitude de sair do lugar onde eu estava, né? De sair daquela zona de conforto que eu estava. Não era de conforto, mas era uma, como que eu vou dizer assim? Era uma, foi literalmente uma mudança de chave, assim, mas não houve uma decisão de falar assim, olha, a partir de hoje eu vou emagrecer tantos quilos e tudo mais. Não teve esse momento. Teve um momento em que eu vi que eu precisava reagir, e daí foi onde surge por quem a gente precisa reagir, porque é como se houvesse um momento da vida que a gente meio que desistisse da gente mesmo, porque eu realmente estava num quadro depressivo. Vander entrou aqui na live também, Ó, só os Wander. bravos na Fala, Wander. live com ele também. O Todo Wander mundo é aí legal, hein? O todo mundo Wander na sabe mesma. tudo aí de esporte, de treino. Exatamente, hipertrofia, É com aí é monstro, ele. é com ele. Então Top. surgiu essa necessidade de eu precisar reagir. De fato, na época eu já tinha tanto que o mais importante de tudo é a gente ter porquê e por quem. Esse porquê foi meu filho na época. Eu via que eu estava em um fundo do poço, mas o meu filho ele precisava de mim, ele precisava de uma mãe mais saudável, ele precisava de uma mãe mais ativa, ele precisava de uma mãe presente.
naquele momento da minha vida ele só estava tendo uma mãe. Assim, era só uma mãe, mas não era a mãe que eu sou hoje, sabe? Então eu Sim. precisei ter um porquê para começar a reagir, começar a mudar. Então, como eu falei, eu não tinha noção de como eu estava. Eu precisei sair da onde eu estava, que nesse caso foi de São Paulo, para poder Sim. entender tudo o que estava acontecendo comigo. E a partir desse momento, eu ver que realmente, tipo, eu estava numa situação bem complicada e começar a mudar. Eu acho que foi a partir daí que veio toda a minha virada de chave. E aí eu comecei para, sabe, tentar subir a superfície para dar uma respirada, porque os problemas da vida, de fato, eles estavam me afogando, assim. Acho que a minha luta por sobrevivência aí em São Paulo na época foi muito grande e eu já tinha desistido, assim, já tinha meio que perdido as esperanças de muitas coisas mesmo. Bom, então um ponto de partida para você ver que cada pessoa difere, né? Assim, tem o seu grande motivo da mudança, né? Algumas pessoas são a verdade, não se aceita e tal, né? E você foi assim, eu preciso ser uma mãe melhor. Olha que legal, eu preciso ser uma mãe melhor e aí tipo assim, você eu tenho que mudar e isso envolve também a saúde, né? Envolve também a saúde. Também envolveu a saúde, a questão da disposição também, né, que já passou a ser outra, completamente outra, e todos os benefícios hoje, além, né, da minha autoestima, da minha segurança e tudo mais, é justamente a questão do meu filho, né? Então, Já que para a gente mim, está nesse papo aí de mãe e tal, paternidade, eu acho que o que mudou, tá? Antes da gente ir para um papo realmente assim agora falando como você como mãe, o que mudou você como mãe hoje? Você acha que você consegue tratar ele melhor? A educação é melhor? Porque hoje eu acredito que quando a gente muda algo muito forte dentro da nossa vida, seja o corpo e tal, tem a ver com a mente, porque você não mudou só o seu corpo, você também mudou a mentalidade, certo? é, E isso também te transforma uma mãe melhor? nossa, totalmente, não tem nem comparação, assim. É que agora ele não tá aqui para testemunhar, mas eu quero ter esse bate-papo com ele aqui logo, logo menos. Sim. É, realmente, existe uma mãe antes e uma mãe depois, né? A mãe de antes era extremamente estressada, sem tempo, tudo dava desculpa para não brincar, porque não tinha disposição. Ah, mãe, vamos jogar bola comigo? Meu Deus, lá vem esse menino querer jogar bola de novo. E, tipo, eu cansada do dia inteiro de trabalho e tudo mais. E você não Uhum. tem essa disposição, né? A questão da paciência, né? Que a gente acaba trabalhando, né? A questão dos treinos e da repetição faz a gente ser uma pessoa mais paciente, mais resiliente. Porque você sabe que você. Eu sempre faço esse link dos treinos no meu dia a dia com as coisas que acontecem na vida da gente, né? Sim. Porque tudo de fato requer paciência, é um passo de cada vez, é a questão da repetição. Então, tudo isso eu vim trabalhando em todas as outras áreas, tanto na maternidade quanto nas outras questões. Mas eu acho que a questão principal para mim foi a paciência. Eu sempre falei, meu Ok. Deus, Deus me deu. Era uma frase minha, tipo, Deus me deu o filho e esqueceu de me dar a paciência. E eu sempre falava, meu Deus, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Só que de fato eram todas as outras coisas ao redor que acabavam influenciando o fato de eu não ter paciência. E isso veio com essa mudança. Então, assim, acho que foi a parte principal, assim, a disposição e a bendita da paciência. Por que a paciência? Porque você mudou, igual a gente está comentando, você não mudou só o corpo, né? Você mudou a mente, e a mente é em todas as áreas, né? Não é só assim, agora eu tô me sentindo bem com o meu corpo. Não, você mudou a mente. Para você mudar o corpo, você teve que mudar a Da mente, mente. né? E E é o aí, que eu falo sempre, e é o que eu falo sempre, e repito, o difícil não é os treinos, como eu respondi nos stories, né, na caixinha que eu abri. O difícil não é você treinar, porque treinar gera vários, né, vários hormônios aí, você ativa os hormônios da felicidade, a endorfina, enfim, você libera.
essa questão, né, do bom humor. É tanto que quando você termina um treino, por mais que você não queira fazer, você sempre sai bem, você sempre fica bem. Às vezes o corpo tá cansado, mas você tá ali, ufa, tipo, zen, aliviado. Já a questão da alimentação é a repetição. Você repetindo todos os dias, você consegue. Agora, a sua mentalidade é o que vai mudar tudo. É o que vai mudar a sua alimentação, a quantas vezes você vai se deixar levar pela compulsão, a quantas vezes você está comendo uma emoção. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente está comendo emoção. E aí é onde entra a nossa mentalidade. É por isso que ela muda tudo. Ô, Cá, E alimentação, por exemplo, uma primeiro, pessoa hoje. eu acho que 100%, Não, pode continuar. eu acho que 100% seria a mente. Desses 100%, tipo, 70% alimentação e o restante atividade física. Sim. Uma pessoa hoje, por exemplo, eu quero mudar o meu corpo e tal, o que que eu devo fazer? Porque é muito mente, né? Não é muito assim, eu vou ter que treinar. Porque você vai, mas você treina, mas você não tem aquela frequência. Você vai uma semana, daqui a pouco você faltou um dia, daqui a pouco já é dois e tal. Como que a pessoa faz para ela continuar indo, né? Você acha que ela tem que ver vídeos todos os dias, consumir conteúdo disso todos os dias, seguir pessoas que treina, que falam disso. Por quê? Porque senão a pessoa, se ela não tiver totalmente motivada ali com algo que alimenta ela, ela não vai. É mais ou menos isso? Tudo é a questão do ambiente, né? Eu acho que é a questão do ambiente, das pessoas que a gente convive, os conteúdos que a gente consome, tudo isso influencia nesse processo, né? Então, a gente é a média das pessoas que a gente anda. Quando o ambiente ele está favorável para você não cair em tentação na comida, por exemplo, se você abre a sua geladeira e vê que tem muito mais coisas que você não pode do que você pode, na hora da rapidez, da fome, você sempre vai lá na geladeira ver o que é mais fácil. Então, tipo, é o que eu tento fazer sempre, deixar o ambiente favorável para que eu não falhe. Por Sim. exemplo, aqui na cidade, hoje eu não sei se tem essa história também, né? Porque tem muita gente que não sabe que eu mudei de cidade, não sabe que eu mudei de São Paulo para Sergipe. E a cidade que eu moro ela é pequena. Tem 3 academias na cidade. Cada uma com a sua característica, né? E tudo mais. Eu opto sempre para que está mais próximo. A que está mais Certo. próximo, porque também é uma forma de eu não falhar. É uma forma de eu não falhar. Porque a academia lá de longe, lá de não sei da onde, é melhor do que você tá hoje. Tá, mas eu vou levar quanto tempo até lá? Se chover, como que vai ser para eu poder ir? Então, tudo isso você precisa calcular para que você não falhe. Porque assim não importa o luxo que você tem ou não, você tem que ter a facilidade de ir para não falhar, né? Verdade, Porque assim, exatamente. Porque o resultado ele vai vir com a academia top ou não, ou você treinar na rua, você vai ter o e resultado. treinar em Que casa, inclusive, foi uma das alternativas que eu tive, né, na época. E é o que eu sempre falo para as meninas que me procuram no direct. Ai, cá, mês que vem eu vou começar na academia, porque eu vou começar a trabalhar. Ai, mês que vem eu volto de férias. E aí eu vou esperar o próximo para eu poder receber, para eu poder ir para academia. Cara, você consegue começar agora, você consegue começar na sua próxima refeição, sabe? Você não precisa esperar para o amanhã. Poxa, eu vou decidir mudar agora. Cal, o que eu vou fazer? 4 horas, no seu próximo refeição, no seu lanche da tarde, você já começa a mudar. Porque você não precisa ser 100% todos os dias, mas você precisa tentar ser o máximo. Sabe? uhum. Pelo menos é o que eu tento. Tipo, hoje eu não sou perfeita na minha alimentação, tenho acompanhamento com a nutricionista e tudo mais, mas eu não consigo seguir a regra todos os dias. Porque existem dias, principalmente para mulheres, existem semanas e semanas. Então a gente sabe que existem os momentos que a gente vai cair. Só que aquele momento que você vai cair, ele não vai definir todo o trajeto que você já tem. Sim, sim. Então, se hoje eu tenho 2 anos de treino, não é um sábado de um samba que eu decido ir, que eu decido, hoje eu vou comer um hambúrguer e tomar uma Coca-Cola, que vai acabar com todo o meu processo. Sim.
Não é, porque o meu processo, ele não tem tempo, ele é um processo de vida. Então, eu não estou treinando para o carnaval, eu não estou treinando Uhum. para. O Nordeste gosta muito do São João. Aí, a época de academia lotada. Quando chega São João, Não, festas, academia vazia. Porque a galera vai de projetinho, de projetos isso. Eu curtos. ia falar isso, o projetinho, né? As pessoas vão É, a pelo galera projetinho. curtos, e é isso que a gente precisa mudar. Acho que foi isso, acho que minha maior virada de chave foi essa, de tipo, não entrar nessas dietas malucas de tipo, vou emagrecer 7 quilos em 5 dias, vou perder 21 quilos em 30 dias. Não existe. Apesar de eu ter começado com projetos, mas foram projetos de reeducação, porque o nosso corpo ele é programável, né? Então eu comecei com um projeto de 21 dias, tem toda uma história desses 21 dias, né? Do motivo dos 21 dias. Então, se você faz repetidamente a mesma coisa durante 21 dias, você consegue ter constância depois desse período. Então, para mim, super funcionou. Então, é isso. Eu acho que a minha grande virada de chave foi essa, Rafa. Eu acho que foi entender que eu precisava mudar para a vida e que essa mudança é de dentro para fora e que tudo muda a partir da minha mudança. A maneira Sim, eu trato meu filho, a maneira como eu trato as pessoas, hoje a maneira como eu lido com a minha família, influenciou em tudo, em tudo, em tudo. que top, mano. Ô, Cá, a gente já vai voltar no papo da saúde e tal. Eu queria entrar num papo aqui que, assim, você começou a ter resultado, né? Você começou a correr, você começou a treinar, você começou a ver resultado físico, né? Assim, perder os quilos e tal, mudar o seu corpo e tal, né? Com isso, você começou a postar nas redes sociais, né? Você começou a postar aí no Insta e tal. Começou a postar o antes e depois, começou a postar fazendo exercício e tal, tanto que a gente conversou sobre isso, sobre post e tal, né? Até te dei algumas dicas. E o que que muda através de você postar na rede social? O que que muda? O olhar das pessoas, a sua aceitação, porque agora você começou a postar, você mesmo se cobra para você não falhar, Eu não porque as faço. pessoas vão te cobrar, certo? Porque agora você já tem resultado, você já postou, as pessoas começaram a te acompanhar e agora você não é só uma pessoa que treina por você, é por você e pelas outras pessoas. O que que muda? Eu acho que essa é uma forma também da gente ser constante. Eu Aham. acho que é muito, eu acho que é muito bacana, assim, esse retorno das pessoas, né, de sempre me verem na atividade. Eu gosto muito de ser essa referência. Eu acho que quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente consegue mudar a nossa postura e mostrar com resultados essa transformação, a gente consegue recuperar até a nossa dignidade. Tipo, as pessoas conseguem te respeitar ainda mais devido, tipo, várias situações assim que acontecem, né? E aí você passa a ser a referência. Tipo, hoje em dia, antigamente, igual eu converso com um amigo meu, que ele é outra pessoa também incrível, que teve um processo incrível. Ele perdeu 60 quilos sem bariátricas, sem cirurgias. E aí a gente estava comentando esses dias que era muito mais fácil as pessoas aceitarem a Carol, a nega do samba, né? Tipo, a minha referência Aham. antigamente era o samba, porque era uma rotina, né, que eu postava sempre, do samba, da bebida, de várias coisas, assim. Então a minha referência era essa, tipo, ah, nega, te vi no samba, ah, nega, te vi Uhum. em samba tal, te vi em samba tal. E hoje em dia, ter mudado isso para referência ser a moça da academia, a moça que corre, a moça é muito bacana isso. Tipo, isso me dá muito gás, isso me motiva demais. Principalmente quando eu vou sozinha também. Igual eu comentei esses dias, né? Porque as pessoas elas sempre esperam por alguém. Sempre esperam por alguém. Ah, eu só vou correr se fulano for, só vou pra academia se fulano for. E roda e vira, eu sempre tô sozinha. Eu sempre vou pra academia sozinha. Eu sempre faço tudo sozinha. E acho que isso acaba gerando no fundo, isso acaba gerando uma motivação para a galera ali que está ali sempre esperando por alguém tentar fazer sozinha. Eu acho muito bacana quando eu escuto relatos de pessoas que me falam que, poxa, Kai, eu fui fazer 30 minutos de caminhada sozinha. Olha, fulana não foi comigo, mas eu fui treinar sozinha. Eu acho isso Uhum. muito bacana. E isso para mim foi muito bacana também. Eu consegui trabalhar esse meu lado da
Porque esse caminho é um caminho muito solitário, por mais que você tenha muitos amigos e os seus amigos te incentivem, a maioria deles nunca vai estar no mesmo gás que você. Vai ser muito difícil você encontrar uma parceria que esteja ali na mesma pegada que você. E ele vai ser um caminho muito solitário, assim. A evolução, ela é um caminho solitário. Não só na atividade física, quanto na vida, né? Na Porque quando a vida, gente decide que quer evoluir, decide buscar por conhecimento, buscar por outras coisas, seguir outras pessoas, a gente acaba deixando um monte de gente para trás. é. E Uhum. você está passando por um processo também de desenvolvimento pessoal e sabe do que eu Sim, estou falando, né? Então é sim, super sim. isso. Você acaba tendo que escolher, né, com quem você vai andar, com quem você vai se aproximar e tal. É um processo que, independente da área, você tem que eliminar coisas, pessoas, rotina. Então, isso, né, muda Aí muito. tem outro Hoje, ponto você está num também, processo... tem Ah, outro ponto também que eu acho muito bacana de falar aqui, que é a questão de começar as coisas e não terminar. Eu me rotulei dessa forma quando eu era mais nova, por muitas coisas que eu ouvia, inclusive vendo um vídeo da Camila Vieira, né, que você me indicou, ela fala, né, nos vídeos dela, que a gente nasce com um projeto original e as pessoas vão rotulando a gente no decorrer da vida e a gente vai acreditando mais no que as pessoas nos rotulam do que no nosso projeto original. E eu acabei acreditando muito nisso, de que eu era uma pessoa que começava e não terminava. Então eu tive muitos projetos não terminados durante a vida. E aí fazer desse o meu projeto de vida, para mim está sendo um motivo de muito orgulho, sabe? Muito orgulho mesmo. E aí é onde entra, além dessa questão, né, de hoje eu começar projetos e continuar, não só nos treinos, não só na corrida, mas na vida de fato. É, a gente passa também a ser uma pessoa mais organizada. Eu era muito bagunceira no quesito casa, assim, no quesito em algumas coisas. E aí todos os ambientes que a gente passa, a gente começa a mudar. E isso é muito sim. incrível. Sim, é muito Eu acho que bacana. isso é natural, porque você começa a ver que você começou a ser um exemplo, né? Então aí você fala, igual a gente já tinha entrado nesse assunto, né? Você começou a ser um exemplo, né, da mulher da academia, que corre e tal, tudo. Só que hoje você chegou num estágio que você dificilmente vai regredir. Por quê? Porque você já é um exemplo, né? Até você chegar a ser um exemplo, é o passo mais difícil, né? Entra aquela parte da força mesmo, da motivação e tal, tudo. Hoje você já é um exemplo. Sendo o exemplo, dificilmente você vai ir para trás, porque você se cobra não só por você, pelas outras pessoas. Então, eu acho que dificilmente vai acontecer algo que você, por exemplo, o Vander está aqui na live, dificilmente a gente vai ver o Vander parar de treinar. Hoje ele já é um exemplo, você também já é um exemplo. Dificilmente a gente vai ver pessoas que já são exemplos, porque ele já fala, pô, através da minha vida eu motivo pessoas, né? Então Exato. E aí, aos é poucos, é difícil. onde a gente entra no propósito de vida, né, Rafa? De propósito. Vai A gente vai falar de propósito, a gente vai falar, indo aos poucos, a vai partir falar. é Ó, a isso. gente está nesse tema aí da rede social, né? Que a rede social, hoje a rede social, ela muda a vida das pessoas, ela transforma através do que você conta ali de história e tal. Falando agora, trazendo um pouquinho do tema da minha área, tá? Que é trabalhar ali com os influencers, com os empresários que querem se destacar, querem, Rafa, o que eu devo postar, como eu devo postar e tal. Olha a pergunta que o pessoal me faz: em quanto tempo eu vou viralizar? Não existe. Mas as pessoas fazem essa pergunta, tá? É muito ruim algumas pessoas que eu vou ali desenvolver um trabalho e as pessoas querem fazer o trabalho simplesmente pelo propósito de viralizar. Mas elas não têm algo enraizado dentro delas, elas não têm um motivo claro, elas não têm o que elas querem passar que vai mudar a vida de alguém. Elas querem o quê? Viralizar. Rafa, eu quero viralizar. Pô, quanto que é aí o seu trabalho com os vídeos que eu quero viralizar? Quando o propósito é esse, sabe o que acontece comigo? Não me encanta. Não me encanta. Porque realmente a pessoa vai viralizar, né, quando ela tem um propósito. Quando algo que ela faz de coração e quando ela vai, através da vida dela, ela vai mudar a vida da outra, seja positivo ou negativo.
muita gente muda para o negativo, mas ela tem um propósito, ela tem algo que ela quer mudar, entendeu? E isso faz com que realmente a pessoa vai viralizar e está acontecendo com você. Esse é o grande motivo, tá? Falando sobre post e tal, o que, que as pessoas devem postar e tal, as pessoas devem postar o quê? Elas devem postar a sua história, né? A sua trajetória. Por exemplo, hoje você já é uma mulher que já perdeu muitos quilos, que vai ainda realizar muito mais que isso e tal, né? Mas você hoje já tem um sucesso. Falar do seu sucesso é legal, mas isso não conecta. Olha, agora eu estou aqui num troféu, estou levantando meu troféu aqui e tal, tudo. Isso não conecta. O que que conecta? A sua trajetória. Como você fez isso e como você está fazendo isso. Isso conecta com as pessoas, tá? A sua trajetória é o maior ponto que você tem que contar na rede social, né, de uma forma estratégica, com um vídeo legal, de repente você faz algo ali com uma narrativa da sua voz e tal, tem várias estratégias para isso, mas o ponto-chave é como você vai contar isso na rede social, que é o quê? A sua trajetória, tá? E o que está por trás disso? Por exemplo, sobre valor, né? Qual é o seu valor que as pessoas não mostram? As pessoas mostram algo, mas não mostram o que está por trás disso, qual é o valor que está tendo por trás disso. A pessoa ela vai ali no shopping, ela entrou no shopping, viu ali as vitrines, ela encontra uma roupa, um tênis, um sapato que ela gostou muito. O que que vem após isso? Qual o valor disso? Sabe, tipo, putz, eu tô vendo algo que eu gosto, mas tem um valor disso, certo? Qual o valor disso? A mesma coisa a pessoa quer saber de você. Você é algo que ela não conhece, você é como se fosse um produto ali que ela está vendo, né? E qual o valor desse produto? O que está por trás disso? Por que, que essa pessoa está desenvolvendo? Por que, que essa pessoa está mudando a vida, está mudando a alimentação, está mudando a sua trajetória? O que está por trás disso? Deixa sempre o que está por trás disso, o seu motivo de você estar buscando, né? Eu acho que isso é o grande principal das pessoas viralizar realmente se ela quer viralizar, né? Por exemplo, você tem um filho que é o Brian, né? É o Brian? Isso, o Brian. Algumas pessoas mostram o filho, mas não mostra quem ele é. Qual é o sonho dele, o que ele vive. Por exemplo, o seu filho ele tem algum objetivo, ele tem algum sonho, qual é o sonho dele? O sonho dele é ser jogador de futebol, né? O Pronto. sonho de todo menino. É isso. Por exemplo, quantas mães hoje que não vai, às vezes não conecta com você através da saúde, porque não está nesse processo ainda, mas vai chegar, né? Quantas mães não se conectam com a saúde através da sua vida, mas elas vão se conectar com você através do filho, que o filho tem vontade de ser, o sonho de ser jogador de futebol, e o filho dela também tem o sonho de ser jogador de futebol, correto? Ou seja, se ela não conectar com você por um motivo, ela vai conectar com outro. Só que as pessoas não mostram isso, quem quer realmente viralizar e tal, elas não mostram isso, o que, que acontece? O conteúdo fica vazio. Ah, a pessoa tem um filho, mas até então não conecta. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que procurar motivos para as outras pessoas conectar e contar. Olha, gente, eu estou postando isso, o que está por trás disso é isso, a minha força e tal, a minha família. Ou seja, arrumar pontos de conexão. Pontos de conexão vai fazer com que as pessoas queiram seguir e queiram ver os stories e queiram acompanhar. Por quê? Você deu um exemplo da mulher que eu te indiquei e tal, da Camila e tal. Por exemplo, quem segue ela de verdade sabe quem é o esposo, certo? Sim. Sabe quem é a filha, Exato. sabe que a filha também é de uma doutrina tal, sabe quem é, de repente, um funcionário ali que está ali acompanhando. Por quê? Porque eles falam. E se eles não falassem nada e só mostrassem, ou seja, não conecta. Não conecta. Entendeu? Não conecta. Esse é o ponto. Saindo aí da minha parte, que é rede social e tal, esse é o ponto que as pessoas têm que grifar. O que conecta através da minha vida, tá? Às vezes as pessoas não postam porque eu não tenho que postar. Ah, meu, eu não tenho corpo legal ainda, eu não tenho uma grande mudança, eu não tenho muito dinheiro, mas eu não vou postar. Mas tem outras coisas que conectam, entendeu? Várias outras coisas. Você tem um filho, você tem uma filha, um irmão, um sobrinho e tal, que se você postar e você contar uma história daquilo, as pessoas vão conectar. Sim, eu sempre vou mostrar ele assim, principalmente na questão do exemplo, né? Justamente, sim, principalmente, né, pelo fato de ser mãe solo. Hoje, inclusive, eu estava conversando com ele a respeito disso.
filho, você tem que entender que você é um menino criado por mulheres. Porque hoje eu tenho a minha mãe, né, aqui do lado, então você tem que entender que você é um menino criado por mulheres. Então, a partir do momento que falta, você vai precisar suprir, porque você é o homem da casa. Aham. É uma, eu preciso criar essa criança com esse senso de responsabilidade já a partir de agora, né? E ele não vai fazer o que eu tô falando, ele vai fazer o que eu faço. Então, se eu sou essa pessoa também prestativa para minha família, se eu dou esse suporte para minha família, consequentemente ele também vai ser. Se eu estou fazendo atividade física, ele também vai querer fazer. Hoje, inclusive, ele já está me cobrando de correr. Ah, que da hora. Ó, Alimentação, eu sempre posto também dele comendo e tudo. temos dois pontos aí. Já é um ponto. As pessoas se conectam com você pela atividade física, certo? A sua disciplina e tal. E agora elas vão se conectar com você como ser uma mãe solo, certo? Uma mãe independente ali e tal. Ou seja, já são dois pontos de conexão. Porque as pessoas que também são mãe solo, meu, eu tenho que acompanhar o conteúdo dela porque eu quero saber como eu vou ser uma mãe melhor. Sim, Já são dois pontos. Tem o exato. terceiro, o quarto, o quinto, tem mais de 10 pontos aí. Você precisa encontrar isso, Entendi. certo? Aí eu Deixa eu te perguntar, cara, indo para um outro tema aí, um outro tema. O que mudar em você hoje em questão de trabalho e disposição? Por exemplo, você mesmo ali na época do Plus Size tinha trabalho, tinha oportunidades e tal, ok. Mas o que muda hoje na sua disciplina com o trabalho, na sua disposição? Você acha que você tem mais oportunidade? Você acha que hoje você tem mais, não só físico, tá? Mais mente para trabalhar melhor e tal? Em relação ao trabalho, através da sua mudança, melhorou? Mudou o quê? Então, em relação ao trabalho, também a questão da paciência, da resiliência. Hoje eu trabalho com atendimento ao público, que é uma área que eu imaginei que eu nunca fosse voltar, porque eu sempre falava que, ai meu Deus, eu não quero voltar para call center nunca mais. Só que hoje, inclusive, eu só estou conseguindo manter o meu emprego devido a estar com a minha mentalidade em dia. E o que deixa a minha mentalidade em dia são os treinos. Então, a maioria Certo. do pessoal fala assim, ah, mas isso não é trabalho para ninguém, mas isso me estressa demais, isso deixa a gente maluco e tudo mais. Quando você não tem domínio sobre a sua mente e deixa tudo do externo te abalar. A gente fica abalado, Certo. estressado, a gente tem crise de ansiedade? Tem, mas a gente consegue equilibrar e consegue manter. Então, é o que eu estou conseguindo manter no momento, né? O meu emprego. Estou começando praticamente do zero minha vida profissional, devido a essa mudança, né? De ter vindo de São Paulo para cá e aqui ser um lugar de poucas oportunidades. Então, a gente tenta aproveitar. Hoje, né? A gente tenta aproveitar a internet como uma alavanca, né? Para você conseguir acessar outras pessoas, outros lugares, é tudo a partir da internet. Porque Uhum. justamente por esse fato, né, de ser uma cidade pequena e de não ter tantas oportunidades quanto eu teria em São Paulo. Eu tenho certeza que se eu estivesse em São Paulo, inclusive, acho que hoje as oportunidades, principalmente nessa questão de, de trabalho com moda, né, seriam muito maiores as oportunidades. Na época, né, que a gente se conheceu na Conceito, ali eu vi uma oportunidade de mudança de vida, né? E, Uhum. eu, e a oportunidade, ela chegou para mim e eu não estava preparada. Eu não estava preparada justamente devido à falta de disposição. A falta de Sim. disposição, a minha alimentação ruim, eu não conseguia. é, Era um horário muito extenso, né, de trabalho, então requer muita mente também para você conseguir ficar ali horas, às vezes sem comer, atendendo, tendo que manter ali o sorriso no rosto para atender os clientes, subir, descer para pegar a peça em estoque e, enfim, tudo isso demandava muita disposição e eu não tinha. Eu sempre estava ali, sempre muito atrás de todo mundo que já estava ali na pegada,
porque justamente por ter mais disposição dessa correria de ir e vir, e na época eu não tinha. Eu era muito boa como vendedora, eu sou uma boa vendedora, porém na época eu não tinha disposição suficiente para poder ter entregue os resultados que a gente tinha que entregar na época, e eu acabei realmente perdendo essa oportunidade por não ter disposição e preparo. Eu acho É, que eu acho que tem a ver também não só com o físico, né, com o corpo e estética, mas com a disposição também, que aí já é que aí já é realmente o corpo pedindo ali, né, meu? Você precisa se cuidar e tal. exato. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou me cuidar pela estética. Mas você entende que não é só a estética, através do corpo ele vai mudar e você vai ter mais disposição, vai trabalhar melhor, vai ter mais resultado e tal. Não é só a estética, né, no caso. Então, É, você viu aí na prática que você mudou a estética, né? Está mudando a estética, mas é muito mais que isso. é muito mais que isso, exato. E hoje eu me sinto pronta, tipo, é igual eu sempre falo, hoje eu tento, mesmo não estando no emprego que eu gostaria, mas hoje eu tento entregar o meu trabalho com excelência, para que quando aparecer outras oportunidades, eu possa entregar o meu melhor. E eu sei que eu vou entregar o meu melhor, porque é isso que eu consigo entregar hoje em tudo que eu faço. Eu sei que hoje a Carol, ela é um benefício, a Carol, ela é um privilégio para qualquer relacionamento, seja amizade, que seja relacionamento amoroso ou para qualquer outra corporação. Eu sei que hoje a Carol é um privilégio. Bom, agora a gente já vai entrar na parte do legado. Você acha que você realmente está criando um legado agora, assim, de mudança de vida? Mudou muita coisa, né, na sua vida, está mudando. Hoje você já está motivando pessoas, já está ali fazendo com que pessoas te acompanhem e tal, né? Mas você está criando um novo legado, né? Você tem que tirar agora, espalhar isso que você está vivendo para as outras pessoas. Você entende isso? Já está enraizado aí na sua mente que você está construindo um legado? Tá começando. Tá começando porque tá acontecendo. E tudo sempre Ah, de uma maneira assim, gradativa. Assim como o meu processo foi gradativo, essa questão também de eu entender que a minha vida tá mudando a vida de outras pessoas também tá assim, me deixa muito de coração quentinho as pessoas que conseguem compartilhar comigo. uhum. Muitos textões assim eu tenho recebido, tem sido muito gratificante. E é isso, e aos pouquinhos eu tô começando a como que eu vou dizer? Aos pouquinhos eu vou começando a entender o que de fato é esse propósito meu de vida, mas eu acredito que essa chavinha minha já tenha mudado e é isso a partir de hoje, a partir de agora, né, desse Mas novo tempo. tá gerando novos sonhos, né? Com essa mudança Nossa, toda, tá gerando nossa, novos sonhos, objetivos e muitos, tal. muitos. Sonhos até que eu nunca achei que fossem possíveis para mim. Inclusive, esse último edital que teve aqui, teve um edital da PM de Sergipe, né? Então foi muito incrível estudar para essa prova, porque todo mundo já me via ali, sabe? Tipo, todo mundo que sabia que eu estava estudando para esse edital e tudo mais, já virava para mim e já falava, cá, você é assim, o TAF já é seu, sabe? Tipo, já te vejo assim, tipo, justamente devido a eu ter mudado toda uma postura, né? E ver que as pessoas, tipo, poxa, caramba, que da hora isso, tipo, as pessoas conseguem me ver como uma autoridade, tipo, já conseguem me ver, vamos supor, já conseguem me ver fardada, né? Tipo, as pessoas já conseguem me ver em posição mesmo de uma profissão que eu achava que nunca fosse possível para mim. Assim, eu sempre achei bonito e tudo mais, só que eu nunca me via, tanto que eu vivi em São Paulo 13 anos, editais da PM abrem a cada dois editais por ano, praticamente, abrem em São Paulo, e eu nunca nem sequer tentei, porque eu nunca achava que fosse possível para mim. Então, assim, para mim, acho que esse foi um dos maiores, uma das maiores viradas de chave em quesito de sonhos, assim, que acabou se tornando
um sonho meu, né? Acabou se tornando uma vontade. E a partir disso também tá vindo outras coisas, Outras oportunidades outras também. oportunidades também, né? A questão da educação física também, que eu quero começar a cursar e tal. E justamente para isso, ajudar pessoas, né? Sim. Tipo, ajudar pessoas. Cá, indo para um tema aqui que está dentro, né, do que a gente está comentando aqui, você passou por rejeição e agora aceitação? Existe isso antes, né? A rejeição e agora a aceitação. Você passou isso não só de proposta assim, de relacionamento e tal, de facilidade, às vezes até de trabalho também. Me conta isso. Rejeição versus aceitação. Teve alguma história? Nossa, sim, muitas, muitas histórias. Principalmente aqui na cidade, né? Aqui, na cidade, nos outros lugares assim de festa, né? Que eu cheguei a frequentar logo quando eu cheguei. A questão da rejeição para mim foi muito forte aqui, porque foi justamente numa época que eu estava também bem fragilizada devido a tudo que estava acontecendo. E quando isso aconteceu comigo, tipo, me gerou um impacto tão forte que eu falei, eu não, a partir de hoje, tipo, isso daqui não é mais para mim. Foi quando eu Uhum. parar com as festas, né? Porque eu falei, eu não quero mais passar por isso. Pelo fato de estar no rolê e nunca ser, vamos supor, não que a gente só vá pro rolê para isso, mas isso dói quando acontece. De você nunca ser o alvo e você sempre ser o caminho. Tipo, as pessoas não chegam em você, mas não chegam em você necessariamente falando, não chegam em você na hora da festa, mas eu sou a menina que o cara bêbado vai dar em cima dela no final da festa, sem que os amigos vejam. Talvez eu fique com ela no final do rolê se eu não conseguir a pessoa que eu quero. Ou senão eu vou ali chamar as amigas dela para dançar e ela sempre vai ficar ali. Inclusive, aconteceu muito isso comigo aqui. Então, foram lugares, assim, para mim de muita dor e que eu falei que eu não queria mais isso. E aí, Meu, você hoje, falou um ponto, só conclui, mas você falou um ponto que eu tive uma reflexão top aqui, mas conclui, é, conclui. e hoje estando do outro lado, assim, tipo, eu fico observando muito o comportamento das pessoas em relação a isso. Hoje é totalmente diferente, tipo, quando eu chego nos lugares, as pessoas olham e, tipo, já não mais me acessam como me acessavam antes, mas hoje em dia eu sei que já é por uma outra questão, assim, do receio. Hoje em dia a galera tem medo, todo mundo tem medo de levar muito não, né? Então, tipo, talvez ela não queira dançar comigo, então não vou chamar ela para dançar e tudo mais. Hoje em dia eu entendo porque as pessoas não chegam, mas não é pelo mesmo motivo que não chegava antes. Essa é a Sim. verdade. Ó, o ponto que eu queria falar, que é nesse tema aí que eu acho bacana a gente. Como a pessoa hoje deve se portar? Por exemplo, você tinha muita rejeição, hoje você tem mais aceitação, certo? Vem o lado da beleza e tal, tudo, beleza. Como a mulher hoje ela deve se portar? Pô, hoje eu sei que se eu for em algum lugar, eu posso ficar com as pessoas, se eu quiser e tal, tudo, legal. Hoje, você acha que você, mesmo tendo mais oportunidade, você se priva mais ou você se dá mais oportunidade? Eu vou em algum lugar, eu estou aberto a ficar, a conhecer e tal, tudo, quero ficar mesmo, quero sair mesmo, ou você se priva, ou você escolhe mais, dá mais valor ao quem você está conversando, olha mais, observa mais quem é, o que a pessoa está fazendo, como que é isso? Ou seja, a pergunta é, como a mulher deve se portar? Olha, como ela deve se portar, eu acho que seria muito ousado Pessoal, né? É parte. pessoal, né? É muito Aham. pessoal porque cada um prefere lidar da forma que deseja, depende muito do momento de vida, né? Eu hoje, pelo fato de ser mãe solo, de ter um filho e tudo mais, então hoje eu não busco por qualquer momento, não busco por qualquer pessoa. Também seleciono melhor as minhas amizades, até para conhecer, mesmo que não tenham uma segunda intenção. Não é qualquer pessoa que eu vou acabar
conversando. Então, no meu caso, eu optei por me privar. Eu, Tá. eu optei por me privar, por observar mais a forma como as pessoas de fato me tratam, a desapegar um pouquinho mais dessa questão do sentimento, da emoção, e porque eu percebo a partir da atividade física que tudo é uma construção. E para Uhum. construir, a gente precisa da disposição. Então, para eu chegar no nível de querer que uma pessoa ela fique na minha vida, ela precisa ter essa disposição para construir algo, para construir uma relação, Deixa para construir. eu, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais eu me cuido, né? Quanto mais eu me preparo para ser uma pessoa que eu quero ser, né? Seja de corpo ou mente, ou Exato. seja, quanto mais eu me dou valor e me cuido, mais eu também escolho as pessoas para estar perto. Seria isso? Exato. Resumindo, seria isso, Escolho né? as pessoas com as quais eu quero estar perto. É isso. Quanto menos eu me cuido, menos eu olho para quem está vindo e tal e tudo. E quanto menos eu me busco a me desenvolver, menos eu olho para ter uma oportunidade aqui, vou Porque abraçar e eu não tal. me conheço. Seria isso. Né? Porque eu não me conhecendo, o que vier, vamos dizer, eu não me conhecendo, o que vier é lucro. Tipo, tudo vira uma curiosidade quando você não se conhece. E quando você de fato se conhece, você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer da vida, você sabe o que você quer para a vida, você sabe o que você quer dos seus relacionamentos, você sabe o que você quer de tudo, de uma forma geral. Você sabe se posicionar, você sabe por que você está se posicionando. Então, hoje em dia, até a minha maneira de me vestir em alguns lugares é proposital, dependendo do que eu quero passar. Então, hoje eu Uhum. sei exatamente, vamos supor, eu pensei em tudo hoje. Eu pensei no meu cabelo, ele poderia estar preso, mas eu quero ele solto, porque eu quero gerar esse impacto. Eu Uhum. pensei na cor laranja, porque é uma cor que eu quero usar futuramente para aquele projeto que a gente estava falando ontem. Eu Uhum. quero trazer essa questão do minimalismo, porque hoje eu não preciso chegar no lugar e falar que eu treino, porque dizer que eu treino já está aqui, já está Uhum. estampado. Então é isso. Uhum. Quanto mais você se conhece, mais você consegue se impor, mais você consegue ter autoridade sobre o que você fala. Cá, e deixa eu te perguntar, qual são o que uma mulher que ela começou a se cuidar, começou a ter um corpo legal, começou a ser bem vista, assim, tipo, de muitas propostas e tal, tudo, o que ela deve tomar cuidado? O que ela deve, assim, olhar e falar, pô, meu, toma cuidado com isso, toma cuidado com as facilidades, o que ela deve, assim, o jeito de andar na rua, aonde passar, o que ela deve falar, ó, fica atenta a isso. Você já passou alguma coisa assim, ou passa, não sei? Olha, geralmente, assim, quando eu preciso ir para empresa presencial ou algo assim, eu sei que eu sempre vou ser a pessoa, tipo, que você olhada, que as pessoas sempre vão tentar, tipo, puxar um assunto, um negócio. Então, eu sempre, eu não costumo dar muita abertura, né, para pessoas desconhecidas ou para estar passando por situações ruins. Eu já passei, em São Paulo eu passava por muitas situações de assédio, né? Eu nem sei se pode falar sobre isso aqui na live, mas eu passava por muitas situações constrangedoras e tudo mais. Então, eu acho que evitar estar em certos ambientes me priva de muita coisa. Então, hoje eu seleciono também os ambientes que eu frequento, eu seleciono, presto muita atenção, tipo, nos lugares que eu vou, quem vai estar, quem não vai. E é isso. E até aqui na internet mesmo, muita coisa que acontece que eu prefiro. É aquele ditado que sempre aparece para mim aqui. Hoje eu prefiro não estar, não ir, não frequentar, para a gente poder se privar de certas situações. Inclusive, essa situação do pagode, né, da questão da rejeição, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, isso só tá acontecendo porque eu tô aqui. Isso só está acontecendo porque eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. E eu estou buscando o que aqui? Foi a mesma coisa
com deixar de beber. Eu parei de beber quando eu comecei nesse processo. Isso não é uma lei, não é uma lei, não é uma regra, mas para mim funcionou, sabe? Foi o que funcionou para mim. Deixar a bebida por conta que já não estava mais fazendo sentido para mim. Muita coisa durante o processo não faz sentido. E a pessoa, de fato, ela vai vendo o que está fazendo sentido para ela e o que não está fazendo. Deixar de ir para festas, para mim, deixou de fazer sentido. Vou de vez em quando, bem esporadicamente, mas eu já não sou mais aquela pessoa arroz de festa que você vai encontrar em qualquer lugar. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que você vai ver bebendo por motivo nenhum. Tipo, por motivo, aconteceu tal coisa, vou beber. Aconteceu tal coisa, vou beber. Hoje eu consigo ir num samba, me divertir sem bebida. Então, muita coisa deixou de fazer sentido, assim. E eu acho que é isso, é a pessoa aí mesmo se percebendo pessoas, percebendo lugares, porque no fundo a gente sente, a gente sabe. Então, eu acho que prestar atenção nos nossos sextos sentidos, vamos dizer assim, nas nossas intuições, eu acho que vale muito a pena. Legal. Bom, a gente falou muita coisa sobre mudança aí da sua trajetória, né? E quer falar alguma coisa sobre a sua mudança em relação ao seu físico e agora o que você pretende? Por exemplo, como você se vê daqui 5 anos? Né? Você se vê uma grande atleta, você se vê uma palestrante, você se vê uma professora de educação física, você se vê como um time de grande aí de mulheres te seguindo, porque eu sei que a sua proposta é atrair as mulheres Sim. E tal. Como você se vê? Como que é isso? Olha, eu acho que daqui a 5 anos eu me vejo como uma atleta mesmo, assim, e como uma grande líder. Acho que como uma grande líder, assim, de pessoas, dessa forma que eu me vejo, assim, uma Carol profissionalmente estabilizada, com os objetivos muito bem traçados. E nesse nível, assim, tipo, evoluindo cada dia mais, de físico cada vez mais definido, porque a gente vai criando muito amor por isso e quer cada dia mais. Mas assim, sempre o mais de uma maneira saudável, né? Tipo, eu quero buscar mais, mas eu quero buscar esse mais como? Eu quero buscar o mais da mesma forma como eu venho feito, fazendo o básico, né? O básico que funciona, fazendo de maneira natural, que é o mais importante, para as pessoas entenderem que o básico funciona, que eu não vou precisar optar por medicamentos, que eu não vou precisar optar por hormônios para poder começar a definir o meu corpo, que eu não vou precisar de manipulados para poder conseguir. Óbvio que existem as suas exceções, dependendo do estado de saúde da pessoa e tudo mais, mas na sua grande maioria mostrar que a gente consegue sim, de uma maneira natural, tá transformando a nossa mente, tá transformando o corpo. Eu acho que Com é a isso. disciplina a gente consegue. Né? Consegue fazer as pessoas entenderem, fazer as pessoas alcançarem, né, essa mudança de chave. Eu acho que é o meu grande propósito, assim. Bom, eu vou deixar mais papo para os seus podcasts que você vai participar ainda. Com certeza, muitas pessoas vão estar te chamando para os podcasts, você vai contar mais detalhe, né? Vai ter muita coisa aí que você vai estar vivendo, você está vivendo, que você vai contar não só da trajetória até aqui, mas daqui para frente, tá? Então vai ter muito papo aí que você vai se desenvolver, né? E que vai ser contado, tenho certeza, a gente vai acompanhar isso, né? Sim. Eu vou acompanhar. E eu torço muito aí pelo seu sucesso, né, pelo seu resultado, para que você se desenvolva mais pelo tudo que você está fazendo aí com a disciplina, com a internet também, que vem mais proposta, que vem mais proposta de trabalho, de coisas que realmente você vai estar se tornando uma influencer, né? E te vejo aí também grande aí nos palcos aí palestrando também, porque tudo que a gente muda de vida não é para nós. É para as outras pessoas. Então a gente tem que fazer o quê? Espalhar o nosso conhecimento, a nossa história para as outras pessoas. Né? Então, eu acho que por aqui já foi. Sim, E deixa uma mensagem bastante. aí. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão aí no processo, ou que quer começar, ou que não sabe como começar. Finaliza aí, que é
que é Tudo seu aí. que a gente começar com o que você tem, não esperar circunstâncias perfeitas para iniciar uma mudança, começar a se conhecer melhor. Eu acho que um dos maiores aliados para você conseguir mudar essa chavinha, para conseguir essa virada de chave, é a terapia. É muito importante você se conhecer para que você consiga entender todos os seus processos e saber a partir de quando mudar e por que e por quem mudar. Eu acho que o mais importante é isso. E fazer com o que tem, né? Não, como que eu falei, né? Não esperar circunstâncias perfeitas, começar de agora, né? Não esperar para amanhã. Você já pode começar hoje, não esperar uma segunda-feira, não esperar pelo projeto verão ou pelo próximo desafio de 7 dias, mas levar isso para a vida. Constância, disciplina, sempre, por mais que você não consiga 100%, se você conseguir a teoria do 1% todos os dias, ela é muito sensacional. Então, se puder também estar fazendo essa leitura da teoria do 1%, tem um livro também do 1% todos os dias, que é muito bacana de ler. Quem quiser me mandar mensagem no direct também, eu sempre estou incentivando as minhas amigas, tenho vários grupinhos assim, estou inserida em vários grupos para estar motivando, para estar mandando áudio, para estar falando o que aconteceu comigo, como foi comigo, como que eu consegui lidar, como que eu iniciei os meus processos. Então, eu estou à disposição. E é isso, 1% todos os Uma dias. coisinha, uma coisa que eu quero te perguntar, uma única coisa. Nesse processo todo, teve ação e oração ou só ação? Teve ação e muita oração. Imagina. Muita oração. Teve ação, muita oração, muita conversa com Deus, sempre, 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 sempre. Eu já tentei levar o meu barco sozinha por muito tempo, né? E agora eu decidi colocar ele nesse barco, assim, tipo, para ele comandar e não mais para mim, assim. É o que é o que eu tenho que fazer hoje. Eu acho que é por isso que tem muitas coisas que vêm muito forte assim na minha mente, muitas coisas que eu já vejo acontecendo, já vejo acontecer, coisas que eu nem imaginava, justamente pelo fato dos nossos planos nunca serem, às vezes os nossos planos são enganos se não forem projetados por Deus, né? Então, quando a gente tem ele no comando, que sabe que ele está levando tudo, a gente confia mais, né? Não adianta só a gente ter autoconfiança na gente, a gente precisa confiar em em algo maior do que a gente, né? Que a gente sabe que existe e que está sempre regendo as nossas vidas. E é isso. É muita persistência, muita fé. É isso. Resumindo, oração e ação, Oração. persistência, não tem segredo. É o movimento. A gente precisa sempre estar em movimento para as coisas acontecerem. É isso. Bom, por aqui finalizou da minha parte e espero que motive, né? Esse papo motive as pessoas de fato, né? Sim. E acho que é a grande missão motivar, fazer com que pessoas entendam quem é a Carol, né? Quem sou eu um pouco aqui também. E esse é o futuro, motivar mais pessoas. Estou muito feliz de te reencontrar também. A gente, depois que eu vim embora, né? A gente também ficou um tempo distante e é muito bacana poder se reconectando, né, com pessoas que a gente já teve contato, conseguir montar essa parceria por aqui. É uma das facilidades, né, que a rede social ela traz hoje. Eu acho bacana essa parada da gente seguir as pessoas reais. Tá sempre incentivando. Você é um instrumento assim muito iluminado e eu estou muito feliz por isso, de te reencontrar também. Não, obrigado. Hoje a gente tem essa facilidade, né, da rede social, acompanhar pessoas e tal, que a gente gosta, que a gente quer ver bem. E graças a Deus a isso também, a rede social, que a gente use sempre para o bem, né? Sempre para motivar e tal, nunca para trazer algo ruim. Essa é a nossa missão. Exato. Tamo junto? Finalizou? Tamo junto. Obrigadão, gente, para quem passou. Tamo junto. E é isso. É isso aí. Tchau, tchau. Vamos deixar gravado aí pro pessoal.